Fala, contador Omier, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da SCI Franquia Omier Blumenau. Bom dia, Maicon, tudo bem? Bom dia. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente, né? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos muito felizes aí com o nosso primeiro contador aí no segundo episódio, né, Cleiton? Cara, que fantástico, né? Iniciamos fazendo uma demonstração do sistema, implicando algumas dores para os nossos contadores. Fizemos uma básica demonstração do sistema e hoje nosso primeiro episódio. Pode abrir a câmera, Márcio, por favor? Com o contador convidado, aí sim, tá? Estamos aqui com Edson Delfino. Tudo bem, Edson? Bom dia. Tudo bom, um privilégio estar com vocês aqui, Cleison e Maicon, né? Isso. Fiquei sabendo que é o primeiro episódio hoje, né? É o primeiro episódio com o contador. Você, especialmente aqui, vindo trazer esse conhecimento pra galera. Ainda bem que sou formado em contábeis, viu? Porque, na verdade, a gente vai falar um pouquinho para nossa atividade. Sou contador, mas não atuo diretamente, né? Mas é legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai ser legal porque a gente vai falar de empreendedorismo e também vai Ótimo. associar, né, o uso da Omier no teu dia a dia com esse trabalho de BPO, né? Excelente. BPO financeiro. Pelo que eu tô vendo aqui, o Edson, eu fiz um dever de casa, né? Sim. Você trabalha na SC BPO, é diretor e fundador também, né? Exatamente. CEO da empresa é fundador, né? Nós estamos no mercado aí há 1 ano e meio. A empresa é jovem, né, Cleison? Mas de muita experiência que nós temos na área financeira, né? Mais de 30 anos aí, né? Trabalhando em bancos, agora cooperativas, a última passagem que eu estive em IF, né? E também em empresas de sistemas também. Plantei sistemas já. Mesmo? Então me sinto muito à vontade de conversar com vocês hoje. Estou em mesmo? casa aqui, viu, Olha só que legal, Cleison? que bom. E o legal disso tudo também é que, assim, o Edson tem essa experiência toda de mercado, a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar do uso da Omier, né? Nosso software aqui da nossa franquia Blumenau. Mas também eu quero deixar claro aqui para vocês que isso aqui é um projeto independente, tá? Não tem nada a ver com a Omier, lá de São Paulo, né? Nós somos um franqueado e o intuito aqui é trazer conhecimento, trazer alguns cases de sucesso, histórias de empreendedorismo e também associar o uso da Omier, beleza? E a perguntinha, né, que a ideia já é começar da tua história. Qual que foi a ideia, tá? Pô, tu tava ali olhando um negócio pro mercado e falou, pô, vou fazer um BPO financeiro, por quê? O que aconteceu? Legal, boa pergunta, Cleison. Eu vou falar um pouquinho antes, me permita? Claro. Voltar um pouquinho antes, algumas páginas, né? Então, eu tenho já uma experiência de instituição financeira, como eu falei há pouco, né? Trabalhei em Banco Itaú no início da minha carreira. Pode falar os nomes aqui ou não? Dali. Tem podcast que a gente não fala, a gente não fala os nomes, Queremos né? patrocinador. Legal, Itaú, patrocina nós. Legal. E é legal porque depois eu vi um outro podcast falando sobre a integração de Omier com o Itaú, que foi a precursora lá do Omicash, né? Então, olha, tem muita conversa aí pra gente. Acho que o nosso tempo vai ser curto hoje, né? Quem sabe a gente marca uma segunda. Marcamos uma segunda, não tem problema. Legal, mas assim, no Banco Itaú, né, cheguei a fazer todas as áreas operacionais de um banco, né? Conheço bem a fundo, né? E cheguei a ser gerente operacional de uma agência. Depois fui para o Santander como gerente de atendimento, também responsável pela área administrativa e financeira do banco, né? E passado essa passagem de 9 anos em bancos, eu fui para a área de sistemas, né? Recebi um convite, na verdade eu saí do Santander, né? Recebi um convite para trabalhar como consultor implantando ERP. Então aí nós temos a evolução dos ERPs hoje com o Omi. Então assim, eu senti na pele o que é implantar um ERP. Todas as inovações que temos no Omi hoje, eu falei, isso que a gente precisava na época, né? 15 anos atrás, né? Lá do ano de 2000, 25 anos atrás, tem na Omi hoje. Então eu fico muito feliz por isso, né? E essa passagem em empresas menores de gestão empresarial, de Joinville, também por 5 anos como consultor, depois mais 1 ano e meio na DataSul, até virar TOTVS, né? Então, antes de virar TOTVS, eu era um gestor comercial que apoiava os canais, né, da DataSul no Brasil inteiro. Nós éramos pré-vendas e também gestor daqueles canais, São Paulo, Nordeste, viajei bastante já. E depois empresas menores também de software, de auditoria fiscal, né? Depois que o SPED entrou no ar, né, Maicon e Cleison, a demanda por auditoria de arquivos fiscais, nota fiscal foi muito grande. A gente tem uma experiência também nesses sistemas, né? A empresa sempre ligada em sistemas. Então, eu faço hoje o que eu amo fazer, que é finanças e tecnologia, entendeu? E, obviamente, depois de trabalhar em sistemas por muito tempo, Cleison, surgiu a oportunidade, então, de voltar ao sistema financeiro, né, e trabalhar numa cooperativa, né? Trabalhei no Cicobi por 6 anos e cheguei a gerenciar uma agência, uma equipe lá. Então, a gente voltou aos primórdios da carreira, né? E aí foi legal que a gente consolidou alguns conhecimentos, né? Juntou com o sistema, então a gente tem uma experiência muito grande dos dois lados do balcão, a gente diz, né? Do bancário, do cooperativista lá que liberou um crédito, que abriu uma conta, e aquela pessoa que é atendida por um banco ou uma cooperativa. Então a gente conhece os dois lados, né? E isso nos traz um know-how, né? Uma tranquilidade, Maicon e Cleison, de orientar, de ajudar os nossos clientes a buscar uma menor taxa, a buscar uma redução financeira, né? Não é romper o relacionamento com o banco, com a cooperativa, não é isso, mas de orientá-lo da melhor forma, né?
para que ele tenha êxito, sucesso na sua gestão financeira diária, que esse é o nosso intuito, né, hoje com a SBPO. Vocês conseguirem dar uma resumida aí? Fantástico. E assim, ó, essa trajetória, ela só dá mais embasamento, né, para a consolidação da tua carreira, obviamente, e para ser um consultor e ajudar as empresas nessa parte de BPO, né, principalmente a parte de consultoria e BPO financeiro. E a gente entende que realmente alguém para cuidar da nossa grana, né, do nosso fluxo de caixa, precisa entender do negócio. Então, alguém que trabalhou com banco, trabalha com software, poxa, melhor que isso não tem como, né? Sim, já une, né? Já une o agradável. Bacana. E aí no BPO a gente utiliza bastante o sistema da OMI, né? Desde o início aí, a gente está 1 ano e meio com a SBPO já, temos clientes de fora de Joinville também, né? A sede é em Joinville, mas temos clientes em Curitiba, Balneário, Blumenau, né? Até hoje tem uma visita à tarde aí, né? A gente conversou sobre uma oportunidade. E é isso, sempre indicando o OMI, né? A gente vê que tem uma oportunidade, né? De levar o BPO, a gente leva as ferramentas da OMI que para nós no dia a dia, né? Tem ajudado muito, muito. Então a gente tem... Legal. Eu mesmo, assim... A gente sempre observou dentro das empresas uma terceirização de muitas empresas, né? Nem todas, da parte de RH. Gestão de pessoas, que é bem comum, né? Contratação, é bem comum, né? Então, se começou ali, talvez, com empresas de contratação, recrutamento, seleção, depois uma gestão interna de RH, então, bem comum. E eu entendo que em algum momento alguém deu aquele estado e falou, peraí, a parte financeira, nem todo empreendedor, nem todo contador domina. Ele domina o seu negócio. Fluxo de caixa, todas as questões de entrada e saída, em alguém, peraí, eu sei fazer isso muito bem. Vamos terceirizar isso e deixar o empreendedor fazendo o que ele precisa ser feito ali no final, né? Levantar negócios, fazer a gestão da equipe dele. E foi um negócio que surgiu, até é importante mencionar também o que é um BPO para essa galera na tua visão, mas também como é que surgiu na tua vida e como é que você falou, não, esse é o empreendedorismo que eu vou fazer agora, é uma oportunidade de mercado. Conta essa história para quem está começando, ou quem não conhece também, né? Claro, e assim, né, eu sempre encaro os parceiros que tem BPO, a gente tem amizade com alguns BPOs, como um parceiro, não pode ver como concorrente, o mercado é tão grande, né, Michael, Cleison, que a gente entende que a gente quer se ajudar, quer ajudar aqueles que estão montando hoje, já montaram no BPO, troca ideias frequentes, né, com amigos que têm outras empresas. Mas assim, BPO, né, é muito comum lá fora, né? Canadá, Estados Unidos, isso é muito já evoluído, muito avançado, né, essa terceirização. A confiança, né, da sua gestão financeira, ou seja, e o órgão mais sensível do corpo humano, né? Já ouviu falar disso aí, né? O dinheiro, o bolso, né? Bolso. Aí o bolso do empresário na mão de um terceiro, né? É. Então, assim, o nosso grande desafio, né, hoje, a nossa carteira é transmitir essa confiança, gerar confiança para o empreendedor. Que, como você falou muito bem, não tem experiência em finanças, porque ele ou era um CLT, saiu de uma empresa, né, recebeu uma rescisão, foi lá, montou um negócio, ou herdou a empresa dos pais, né, dos avós, tem que tocar o negócio, caiu de paraquedas ali, mas não tem uma noção, né, e na escola não ensinam sobre finanças, né, então é muito normal. Aí você pega lá profissionais liberais, médico, dentista, advogados, arquitetos, enfim, comerciantes, industriários, o pessoal não conhece finanças, né, e a gente não fala isso falando mal deles de forma alguma, é que a formação de base não traz uma gestão financeira, né, como principal, como prioritário. E a gente vê essa necessidade, essa ausência, né, de uma gestão financeira básica, tá? Quando a gente fala em gestão financeira, sim, tem consultoria também, que a gente entrega para os clientes, mas é muito mais do fazer o básico bem feito, sabe, Cleison? De fazer uma gestão do quantos a pagar, do quantos a receber, conseguir olhar esse fluxo de caixa da semana que vem, como é que vai faltar grana ou vai sobrar grana na minha empresa? Daqui a um mês, como é que está meu fluxo de caixa? Posso comprar uma máquina nova? Posso investir na empresa? Vou conseguir pagar, entendeu? Então a gente vê os empresários hoje, por essa falta de conhecimento, né, tomando aí empréstimos de curto prazo, usando cheque especial, rotativo do cartão, né? Se quiser ligar o ar também, fica à vontade, tá? Eu tô meio resfriado, a gente desligou, né? Não, tá bom por enquanto. Daqui a pouco a gente dá uma ligadinha mais. Tá sendo bom, tá quente, mas fica à vontade também. Então é isso, a gente vê uma falta, né, de um conhecimento, mas e a gente vem para agregar nesse sentido, né? De trazer o quê? Trazer essa bagagem que nós temos de uma forma muito simples, tá? Tranquilizar o empresário que ele vai ter um parceiro de confiança, viu, Cleison, que vai cuidar das suas finanças. Sim. Obviamente com acesso secundário aos bancos, né? Fazer toda essa parte operacional. Então, não sei se te respondi, mas é isso. Lá fora é muito comum. Canadá e Estados Unidos é muito comum, né? Como você bem colocou. Muito comum hoje o BPO de contabilidade, de RH, né? Até limpeza e segurança, né? Comum também, né? Sim. E o BPO financeiro no Brasil está uma crescente. Então, assim, a gente vê, né? A gente participa de algumas mentorias, né? A gente vê que está em uma alta e a tendência é que isso aumente mais ainda. Por quê? O empreendedor, quando começa a entender, viu, Cleison, que quando ele foca no core business dele, na atividade fim dele, que vai gerar receita, né, que vai aumentar vendas,
é muito melhor para ele. E quando ele fica nessa parte burocrática, pô, eu vou cuidar do meu contas a pagar agora, tem minhas obrigações, meus custos fixos, tenho as despesas. Quando o cara para meia hora, ou ele gerou o faturamento dos clientes dele, o cliente pede para gera um novo boleto. O tempo que ele perde para fazer isso, né? Pode ser 15 minutos, meia hora, ele deixa de vender, de atender o cliente, né? A gente tem como Sim. isso um dos propósitos da nossa empresa, que é gerar mais tempo livre para que o empreendedor possa focar no seu negócio. Cara, perfeito, tá? Além, só dando adendo aí junto, a questão da conciliação bancária, né? Misturar o pessoal com o jurídico. Então, dar essa organização dentro dos clientes, né? Que às vezes eles não, principalmente os menores, eles ainda não separam isso. Tu tá me falando, Michael, que se eu sou empreendedor e eu tenho um capital ali de giro, eu não posso comprar meu carro ali? Não, é da empresa. Eu não posso usar o cheque especial da empresa para financiar minhas coisas particulares? Não posso fazer isso? Não pode. Por que não, por que não É pode? engraçado, Mas não né? pode. Por Por que não pode, né? Tão Por que normal, não né? pode? É engraçado falar sobre isso, mas é o que mais acontece. E ainda se entende que... Pô, vou dar um exemplo prático, né? A compra de carro com desconto, você pode comprar pelo CNPJ da empresa, um Isso. carro com desconto, mas é óbvio que deveria ser para o uso e fluxo da empresa, e Exato. não para o uso e fluxo particular. E é uma coisa que fica na mentalidade ali, né, do empreendedor. É uma facilidade, né? É a síndrome da Hilux, ouviu falar disso já? Não, Não ouvi ouviram falar não. dessa? Então, o empresário vê lá 100 mil reais disponível na conta, 200 mil, 300 mil, opa, tá sobrando. Vai lá e compra a Hilux à vista. À vista. Daqui um mês vem os boletos, né? A empresa vem os contas a pagar suas obrigações, tá crescendo pra você investir, onde é que tá a grana? Então, assim, esse é um cuidado, e a gente tem pego empresas com caixa muito bom, né? 200, 300 mil reais, meio milhão de dinheiro parado na conta ali. Uhum. Depósito à vista, né? Sim. Que pro banco, pro cooperativo é muito bom para aplicar. Mas, cara, isso é um capital de giro. É isso que o empreendedor tem que ter consciência, né? E a gente ajuda ele nesse sentido. Cara, vamos primeiro gerar caixa, né? Olhar com a girodomia, com nossos processos, organizar. Você não basta só vender. Tem aquela máxima, né? Tem uns vídeos que eu soltei no nosso Instagram lá, que é você deve ter visto ontem, né? Então, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Peraí, não, repete. Vamos lá. Repete olhando para essa câmera ali, ó. Gostei disso aqui. Ó. Vai virar corte, tá? Legal. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Por que faturamento é vaidade? O que adianta uma empresa faturar 1 milhão? O que vale mais? Uma empresa faturar 1 milhão ou 100 mil reais? Qual que é a melhor empresa para ti, Cleison? Depende, né? Qual tá dando mais lucro? Concorda, Michael, não? Concordo. Depende. A empresa de 1 milhão pode ter mais de 10%. A empresa de 100 mil reais pode ter mais de 50%. É verdade. O que vale mais? Então, faturamento é vaidade. E o empresário hoje, a gente não está falando mal do empresário, de forma Claro, alguma, tá? claro. Também sou empresário. Também estou à frente da empresa, né? Por mais que a gente terceirize o financeiro das empresas, também estou à frente da empresa. Eu sinto isso no dia a dia, né? A gente vai falar nada que não seja real aqui, tá, gente? Sim. Nada, é algo prático, tá? E assim, se a gente falar alguma coisa que tá errado, não tem problema também, tá? A gente também erra, né? E se quiserem abrir o OME daqui a pouco, não desafio. Abra o OME, eu Olha mostro o só. OMEcast que eu uso no dia a dia, tá? A gente vai falar de OMEcast depois, né? Já vamos falar um spoiler pouquinho aí, sobre porque é algo muito legal. Então é isso. Faturamento é vaidade, gente. Nada vale. O empresário olha muito faturamento. Métrica da vaidade. Tá faturando meio milhão. Agora tá em 1 milhão. Mas que vale se os custos aumentaram, né? Então, assim, lucro é sanidade. Eu tenho que ter lucro, né, gente? E caixa é rei, né? Por quê? Sem caixa. Uma empresa com prejuízo, ela pode sobreviver por algum tempo, Michael? O que você acha? Depende do fluxo de caixa. E senão, não sobrevive. Uma empresa, viu, Cleison, com prejuízo, ela pode sobreviver. Uhum. Mas sem caixa, não. Uhum. Interessante isso, né? Se a empresa não tiver caixa, ela fecha, cara. Ela pode ter crescido o seu faturamento em 1000%. Cresceu o faturamento, né? Cresceu vendas e tal, mas pode sair da falência. Olha que louco isso, né? Sim. Quando a gente começa a analisar os números, começa a dar dimensão do empresário. Opa, tu não tá gerando caixa, cara? Então, assim, é umas coisas. Faturamento não é só faturamento. Olhar outras coisas mais, né? E o que a gente mais vê de empresas por aí, eu não vou citar o setor aqui, é elas falirem, tá, com estoque cheio. Falirem com estoque cheio. Aí onde que vem o que vocês estão mencionando? E aí, quanto tem em caixa?
qual que é a grana que tem ali? Exato. Porque foi feita alguma compra, talvez financiada, ou alguma grana adiantada, onde que depois o fluxo de caixa foi comprometido. E o que tá falando é perfeito, né? As empresas fecham cheias, a maior parte delas, né? Óbvio que tem empreendedor mais júniorzinho, mais pequenininho, que ele, né, vende de manhã para comer à tarde, Sim. né? E é legal mencionar isso, porque eu me lembro de uma história que foi quando eu aprendi o que era BPO. Pode deixar a câmera aberta, Márcio. E, na verdade, eu não sabia o que era a parte de terceirização. E quem me ensinou isso foi o meu barbeiro. Sério, eu tô te falando sério. Então, há muito tempo atrás, o meu barbeiro contou uma história para mim que ele ficou marcado, assim, uma história de empreendedorismo. Eu fui lá, um dia ele começou a abrir sábado à tarde para cortar o cabelo. Eu falei, cara, que fantástico. Né? Eu vou lá cortar o cabelo sábado à tarde. E aí eu perguntei para ele, já era o meu barbeiro desde quando era criança, o que aconteceu, né? O senhor, né, depois de velho, quase aposentando, vai pensar em cortar cabelo sábado à tarde? Ele falou, é que eu tô construindo um muro. Eu, porra, aquilo ali eu tenho que encostei na cadeira. Eu falei, não entendi. Não entendi. Tá construindo um muro, mas tá... Então, eu podia estar lá construindo o meu muro. E eu sei construir um muro. Colocar um tijolo, colocar a massa de cimento, colar outro tijolo. Mas o meu negócio é cortar cabelo. Esse é o meu business core, certo? Então, se eu tivesse lá assentando os tijolos e fazendo o muro, eu demoraria talvez, né, 1 semana, 2 semanas, e não é meu negócio. Poderia me machucar, né? Gastar cimento, Opa. areia, enfim, os materiais a mais. Comprar mais, isso aí. Comprar mais, errar naquilo. Gerar estoque, como você falou. Gerar estoque lá, que vai ficar parado aquela... 2 sacos de cimento, vai estragar. Vai estragar, vai endurecer o cimento, o tijolo vai quebrar. Mas o que ele falou para mim que marcou? Eu venho, abro à tarde, ele calculou, ele falou, eu venho, abro à tarde, eu vou trabalhar, no cálculo dele, 24 horas, que são 4 semanas, né? Uhum. Eu pago o muro. Enquanto eu teria que construir o muro, talvez em 2, 3 meses. Ou seja, eu trabalho menos, foco no meu negócio, ganho mais grana e ainda economizo. E aquilo ficou marcado, marcado. Boa. E eu trago isso como um storytelling, como um exemplo do BPO financeiro. Confirmando o que você falou e reafirmando. O empresário, né, que domina a arte do negócio dele, né, que tem que estar à frente do negócio, comandar, o foco dele nisso, no business core dele, faz com que ele seja mais lucrativo quando ele terceiriza para uma empresa que sabe fazer. Justamente, exatamente isso. Muito bem colocado, viu, Michael, Cleison? E eu vejo assim que não é incomum. As pessoas não sabem o que é BPO, né? Business Process Outsourcing, né? O outsourcing, né? Que é mais comum. A gente ouvia falar antigamente, né? Outsourcing. Que é a terceirização de processos de negócio, né? Mas sempre no americano, né? Tudo vem de lá de fora, a maioria das coisas, conceitos, né? Tudo desculpia. E a gente evita falar BPO, a gente fala muito terceirização, né? Ou gestão financeira. Aí tem uma moça que participa de uma mentoria que ela fala BPO. Eu acho que meio corrigiram ela, né? Mas ela não está errada, né? Estamos no Brasil, né? O BPO. Conheci um cara que é alemão também, que está voltando para a Alemanha, lá de Joinville, uma empresa, ele falou BPO, meu BPO, porque ele fala bem arrastado no alemão, né? Mas BPO, cara, ninguém tem a obrigação de conhecer BPO, né? Até porque é um conceito americano, mas é a terceirização, né? A gestão financeira feita por um terceiro de confiança. Né? Simples assim, né, Márcio? Cleison. A ideia não é complicar, é simplificar, né? E quando a gente fala em simplificar, sempre tem custos envolvidos que hoje, né, eu sou um gestor, assim como o Maico também é gestor de equipes, e a gente sabe que a galera, né, que a gente contrata tem um tempo para treinar, tem um tempo para ensinar, e aí esse rampeamento, ele requer uma dedicação de tempo e de esforço da empresa, tanto esforço financeiro, que normalmente não, né, quando você pega um empresário, alguém que empreende a parte de BPO, já tem pronto, já sai daqui de cima. Isso. Então você ter um financeiro onde você tem que ensinar, tem que rampear essa pessoa, para depois, muitas vezes ela pedir demissão e sair, tá? E aí, esse turnover, tá? Tem que ser calculado também o turnover. Justamente, e são aqueles custos que o empresário na hora não nota, não percebe, né? Custos invisíveis, né? Não são invisíveis, mas não são notados naquele momento, não são palpáveis, né? Sim. Você falou, o tempo que ele gasta, né, em recrutar, selecionar, né, treinar, acompanhar, o cara ficou bom, né, Cleison? Ele sai da empresa. Por R$200, R$100. R$100 a mais ele sai. Tá errado ele? Não vou dizer que tá errado, né?
Mas essa geração atual é isso, né? Pouco tempo não Se a gente colocar. começar a falar sobre geração, a gente vai ficar aqui até o final da tarde, tá? E não falando mal, tá? Verdade. De forma alguma. Nós temos que entender essa geração. Nas palestras que eu sempre acabo ministrando, né? As palestras sobre gestão financeira, eu falo sobre isso, os 4 pilares para o aumento do lucro. Um deles é o relacionamento, né? Conhecer o perfil comportamental dos funcionários e o teu próprio. Eu tenho lá 2 meninas na equipe lá, que a geração Z, uma 22 anos, outra 28. Entregam muito. Por quê? Eu entendo, seu jeitinho, né? Uma vez assim, muito educada, seu Edson, tal. Eu falei, ok, como é que tu faria, né? Ela vem me perguntar tudo. Eu falei, não, mas como é que você faria, né? Aquele negócio de bom gestor tem que devolver a pergunta, né, Cleison? Faz virar a pergunta de volta. Senão vai virar um chat GPT, né? Qualquer coisa pro Edson, né? Tá, já viu no GPT? Ou como é que você faria? Eu faria assim. Eu não faria assim. Manda bala. Né? Então, assim, vai muito disso, né? De você ter uma equipe e saber gerir essa equipe. E a terceirização vem ajudar isso, né? Fazer o empresário focar naquilo que mais importa, né? Como você falou, qual é o business dele, né? A atividade de fim dele, né? O que você mencionou sobre confiar na equipe, né? Delegar, eu acho que faz parte desse processo do empresário. É óbvio que o empresário, quando não tem confiança na equipe, de alguma forma ele tem que começar a adquirir essa confiança. Pessoas boas requer também que elas tenham espaço para elas poderem se desenvolver. Perfeito. E que você mencionou para mim, poxa, se todo empresário pensasse assim, né? Me fala o que você faria. Cara, muitas vezes falta só do apoio, né? Da segurança. Isso. Vai lá e faz. Vai lá e resolve o problema. Estou aqui como um consultor. Isso. E essa delegação do processo interno faz com que muitos empresários segurem também, e aí ele não tem tempo para fazer outras coisas que, por exemplo, fazer a empresa dele crescer. Perfeito. Ele é o rosto da empresa, ele faz a parte de vendas da empresa também. Isso. A comunicação com o mercado. O que você está fazendo aqui é perfeito, né? Dando a cara, falando um pouquinho sobre o assunto, palestrante, também redes sociais gravando, e a gente sabe, né, que essa molecada que nasceu com o celular na mão, ele sabe se comunicar muito bem, e a gente está começando agora, se desenvolvendo, conversando na linguagem dessa galera que vem seguindo a gente. E eu concordo contigo quando tu fala, tá? A gente tem que delegar. Porque o empresário, ele também tem que ter a oportunidade do ócio criativo. Isso. Eu falo isso sempre. Se a gente não tiver pelo menos 30% do nosso tempo de ócio criativo para desenvolver a equipe, tá? Estudar, palestrar, sair daquele círculozinho, você não conhece gente nova, você não oferece seu produto para o círculo mais novo, e eu vejo que você faz isso. E é legal até você mencionar esse teu case, porque alguns empresários podem estar assistindo isso e pensando, cara, é uma coisa que eu posso fazer. E aí, como é que é essa estrutura? Quando você virou a chave para isso? Foi junto com a parte de empreender? Como é que foi Boa isso? pergunta, Cleison. Quando eu saí do Cicobi, né, uma grande cooperativa, a gente tinha muitos já treinamentos de gestão de pessoas, obviamente, a gente da agência, sobre DISC, né, perfil comportamental, tinha uma formação de gente de agência, a gente participou. Eu dava importância, mas não a devida importância. Quando eu saí do Cicobi, eu falei, opa, eu preciso entender mais de pessoas, de gente, né? Porque no fundo, né, o OMI, né, as ferramentas não são um fim, são um meio, né? São meios muito bons, inclusive, né? O OMI eu sou suspeito em falar, mas eu uso muito e gosto, né? Porque faz todo sentido, né? A evolução que teve, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também na segunda parte aí. Mas, cara, as pessoas têm que entender isso, né? Que tem que conhecer de pessoas, né? Tem que delegar. Quando ele começa a entender que delegar ele vai ter mais qualidade de vida, conseguir ter esse ócio criativo que você falou muito bem colocado, né? Eu consigo sair do operacional e ir para o estratégico. E o BPO ajuda ele também a essa virada de chave, né? Sair do operacional e ir para o estratégico. Né? E também ajuda na esfera tática, estratégica, sim, a gente ajuda com consultoria. Mas quando ele terceiriza, né? Ou tem profissionais bem qualificados, bem engajados, ele tem vida, né? Ele consegue pensar no estratégico. Pô, o que eu estou fazendo hoje, daqui 2 anos vai estar ainda valendo, né? Eu consigo vender o que eu faço hoje, meu produto, o meu serviço, né? Daqui 5 anos. Opa, não, tem uma tendência de mercado aí. Opa, vou começar então a mudar os meus produtos, né? Minha estratégia, meu segmento. Eu tenho que me reinventar a cada momento. E aí o negócio é muito, muito rápido, né? Muito veloz, né? Estava a última comunidade eu sempre estou ligado à TI, né? Não sou de TI mais, né? Eu uso ferramentas, mas eu tenho uma comunidade que eu participo em Joinville lá, onde tem os CEOs de empresas. E essa é a preocupação deles. Pô, eu tenho um sistema tão bom, cara, mas como a gente pode falar, né, Luz? Claro. ChatGPT agora teve um concorrente recente, né? O DeepSeek. Isso, tá ligado, hein? Tô ligado. Não sei se o Michael ouviu falar também. Sim, Michael também, já vi que são. O cara falou, esse é meu medo, Edson. Minha empresa aqui de software tem um produto muito bom, né? Ele tem um software que tem uma área de medicina, né? Telemedicina, diagnóstica, eu acho que é data mining, né? Análise, né, de database, né?
para análise de tendência, né? Para hospitais, clínicas. E ele falou, meu, se sai um concorrente meu aí, né? E muito melhor que eu, como é que eu vou ficar, né? Então ele estava preocupado já isso. De um dia para o outro, né? A empresa dele poderia ter já... Não vai perder os clientes de uma hora para outra, né? Mas vão começar a entrar... Aquele que fala declínio, a gente fala o ciclo de vida do meu produto, ciclo de vida útil, né? Theodore Levitt fala isso, nas palestras também levam sobre isso. Ciclo de vida, né? Tem o desenvolvimento, tem a etapa de rampagem, né? De maturação, auge, né? E tem o declínio também, né? Sim. Meu produto vai ter um ciclo de vida, né? Meu serviço, eu tenho que me reinventar, né? O que eu tenho que ser lá no meu BPO? Mais consultivo. Por isso que a gente usa o ambiente. A gente vai falar sobre isso, né? Como é que a gente deixar as coisas automatizadas, né? E não precisa depender da gente, tá? Aí eu falo isso pro cliente. Parece que eu vou, você como empreendedor, como empresário, é obrigado a estudar, tá, gente? Não faça biquinho, né? Vamos bater agora um pouquinho. Não faça biquinho os termos, não. Saiba o que é uma conciliação bancária. Use uma conciliação automática no seu ERP, que ele vai te ajudar a conciliar e, ok, você precisa de um BPO, venha falar com a gente. Mas você consegue deixar o teu feijão com arroz automatizado hoje. O MIA proporciona isso para as empresas. Proporciona isso. E é legal também mencionar que ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, são, vamos chamar inteligências artificiais que nos ajudam na tomada de decisão, obviamente, mas também nos ajudam a aqueles processos burocráticos, agilizar esse processo. Bem utilizado, tá? É uma ferramenta excepcional. O que não pode acontecer, Edson, o que a gente vê, Michael, hoje em dia, é uma coisa que eu pego no pé da galera, é a robotização, né? Ninguém fala com robô, ninguém gosta de falar com robô. E daí, quando começa a usar essas ferramentas para responder e-mail, para criar, roteiro, etc e tal, a gente acaba se tornando robô e ninguém gosta de falar com robô. E a gente, quando a gente lê o e-mail, lê uma mensagem, você pode notar que a gente lê com a voz da pessoa. E aí, quando é uma mensagem muito certinha num chat GPT, muito elaborada, você não vê essa visão da pessoa. Não tem, perde esse empatia, esse contato, empatia. Pega empatia para o negócio. E assim, e-mails mal escritos, acho que só piora o negócio, sabe? Aquele e-mail cansativo de leitura, que tu vai começar a ler, tu não sabe por onde começa. Tem que humanizar, né? Tem que humanizar o negócio. E a IA, a gente fala, tendo por outra vertente já, a gente fala também, tem assunto pro dia inteiro, né? A IA hoje é muito útil, né? E a OMIE usa isso nos sistemas internamente, né? E deve cada vez colocar mais isso, né? Mas tu sabe que... for das novidades, pode ser um semestre, né? A gente não pode falar já, só spoiler, né? Só spoiler. Curiosidade para os próximos podcasts, já vamos falar. E assim, o legal também que quando a gente usa IA, um tempo atrás, o pessoal cobrando, quando vai ser que a SCI vai usar IA? Quando a OMIE vai usar IA? Gente, eles já usam, a gente já usa há muito tempo. Só que esse assunto, começou assim a ser mais falado, tem 2 anos para cá e tal. E é tão legal que o ChatGPT tem um pouco mais de 2 anos, que foi lançado em novembro de 2 anos atrás, 2023, ou 21, ou 22, se não me engano. E, nossa, revolucionário. Daí vem uma empresa chamada DeepSeek e faz 10 vezes mais barato e mais rápido. Isso. Óbvio que ela está evoluindo ainda a ferramenta. Mas, voltando aqui ao assunto, a OMIE, a SCI já usa inteligência artificial há muito tempo para desenvolver relatórios, para otimizar os processos, automação também. E é legal, até o gancho que você deu, o Michael pode mencionar o que a OMIE vai trazer agora para esse ano, para o primeiro semestre. Ou não podia falar hoje, Michael? Pode, falei demais. Tem algumas novidades que vão estar entrando durante o ano, não estão disponíveis ainda, mas algumas funcionalidades interessantes aí que a gente vai... Eu quero deixar mais na curiosidade para os próximos podcasts, mas assim, vai vir novidades em automação, principalmente que a gente falou da IA aqui. Legal. Imagina você conseguir falar com o seu RP. Poxa. Deixar um ponto de interrogação. Isso logo durante o ano vai ter. Novas automações dentro da parte de compra de estoque e produção também. Então, vai ter várias. Uma entrou agora, que a gente pode já até falar, que é tarefas, antes que no módulo de tarefas a gente consegue agora, antes era só no CRM, agora a gente consegue colocar no todos os módulos. Que legal. Então, você quer dizer então que eu tenho uma tarefa de contas a pagar lá, que é transmitir um arquivo bancário, né? Sim. Se eu quero usar as informações, posso agendar tal horário? Pode agendar lá e deixar a tarefa para a pessoa executar. Que legal. Então, preciso criar lá para o meu login, que minha funcionária, quero deixar uma tarefa naquele módulo. Agora já está disponível também. Cara, eu acho que ou que nem você mencionou, o produto ele cresce, evolui e tem a fase do declínio. Com as inteligências artificiais e com, não é mais uma bolha, as pessoas já vêm falando.
e você consegue evoluir o seu produto junto, aí você sai na frente de 95% das pessoas. É verdade. E eu acho que essa bolha ela já estourou, mas obviamente que não chega em todo mundo ainda. Sim. E a Omie, hoje ela tem quase 200 mil contadores, né, clientes finais e contadores. E clientes finais só, né, Michael? 170 mil clientes finais. Finais, mais os contadores mais ainda. Contadores ainda. Sim. Então, é uma evolução que é para saltar para 1 milhão em poucos anos. Sim. E esse é o projeto da Omie. Então, é um projeto audacioso, mas é junto com a inteligência artificial e junto com o processamento dos dados e o foco do negócio, né? Sim. Deixar o empreendedor fazer o que ele tem que fazer e auxiliar, né, empreendedores como você a ter uma ferramenta que gere mais, né, você possa atender mais clientes ao mesmo tempo. Perfeito, produtividade, né? Então a gente vê hoje, falando um pouco de automação, de IA, nós vemos hoje uma automação muito legal que eu uso no Omie, que é um conceito inovador, né? Que é o ERP Banking, né? Não se fala muito talvez sobre isso, mas eu que sou das antigas que implantei sistemas, a gente entende muito bem que esse é um benefício grande, né? Que as empresas às vezes não têm consciência, está no Omie disponível, acabam não usando, né? Uhum. Ou seja, que é ativar o OmiCash, né? Então, tem que ativar o OmiCash, gente. Quem está ouvindo aí, né, não conhece, dê uma olhada lá. Aí tem algumas dicas sobre isso, né? Por exemplo, hoje meu contas a pagar eu faço financeiro da minha empresa, né? Lógico, minha esposa logo deve assumir isso, mas por enquanto eu gosto de fazer, né? Tá por dentro dos conceitos, né? Não que eu faça a operação dos clientes, não consigo mais, né? No começo a gente ajudava. Mas eu consegui agendar, ter o DDA bancário, né? Dentro do Omie. Pensa, Michael, tu olhar ali os títulos, né? E ele atualizar automático, né? Além de ir lá na Cefaz, buscar nota fiscal, XML de serviço, nota de produto, e você conseguir ali ter o status de agendado. Não precisa mais fazer o Alt Tab. Ah, vou pro site do banco agora, né? Vou no cooperativo, vou no banco, ver se está agendado. Não, tá ali dentro. E o legal, gente, é quando a gente agenda ali um pagamento, né? No conta a pagar dentro do Omie, do OmiCash, ele já tem um comprovante do agendamento, que talvez eu agende para debitar hoje o pagamento, mas daqui a alguns minutos ele processar, né? Uhum. Ou daqui uma semana, daqui um mês, né? Pode ser agendado, tá ali o comprovante do agendamento. E depois o comprovante do pagamento. E eu também vou anexar, obviamente, o boleto, a nota, né? Para deixar como um comprovante, né? Daquela operação, dar o lastro ali oficial. E isso, gente, não tem preço, né? Tem que deixar de ir lá, tem que ir lá no banco, no site da cooperativa, baixar o comprovante, não, tá dentro do sistema ali. Então é simplicidade, praticidade, né? E para o contador, para o empresário, para todos que usam o sistema ali, vamos dizer assim, simplificar o processo, né? A otimização, né, do processo. Cara, fantástico, desculpa atrapalhar, mas fantástico esse depoimento sobre o OmiCash. Eu acho que até vou deixar o Michael falar, mas é um baita gancho para a gente começar já falando do que mais você usa da Omie, que muda, né, o teu processo interno, Sim. que te ajuda no dia a dia. Só botando mais um adendo junto do OmiCash, ele elimina os 2 passos de baixar pagamentos e fazer a conciliação, né? Boa. A conciliação automática, né, Michael? Sim. Você tocou muito bem no assunto. Boa isso aí. Ou seja, se eu faço dentro do Omie todo o faturamento em geração de boletos, né, e faço aí a parte do DDA, quando eu importo os extratos FX, que muitas vezes se for já os bancos homologados, né, e já traz para dentro, só vou aperto um botãozinho, tá tudo conciliado automático. Né? Então, os pagamentos que eu faço, muito bem, é isso que eu deixo automatizado na minha empresa. Os pagamentos automatizados, eu dou uma olhada depois nos saldos, né, do OmiCash todos os dias, né. Se eu tenho algum boleto, algo que entre outros bancos, cooperativas, eu transfiro, até porque ele não vai ser como um banco tradicional, né, que tem limites de crédito e tudo mais, né, mas ele é um banco de pagamentos, uma IP, né, tá dentro ali, e é muito útil. Eu só abasteço. E a conciliação é automática, né, Michael? Não precisa mais conciliar. Então, assim, gente, a gente fica muito mais no estratégico, né, ajudando os clientes, fazendo realmente gestão, ajudar ele a olhar um fluxo de caixa, isso de uma forma mais inteligente, ou seja, opa, meu fluxo de caixa quarta-feira que vem, como é que tá meu caixa? Sobra ou falta dinheiro? Uhum. Ah, sobra dinheiro. Sobra 5 mil reais. Legal, eu tenho um boleto para pagar daqui uma semana de 4 mil. Fornecedor, se eu te pagar antecipado, eu dou algum desconto? Cara, não, que baita. Tirou o desconto de 2%. Quanto é que é uma aplicação de renda fixa no mercado financeiro? 0,6, 0,7. Meu, o cara vai ganhar 3 vezes mais de uma semana. Se colocar num mês, só 4% no mês. Quanto aí você vai fazendo gestão de caixa. Cara, né? E se falta grana, Cleiton, também tem os dois lados da moeda, né? Tem Sim. Sabe que empreendedorismo não é fácil, né? Lógico. Tem gente que tá rico, tem gente que tá pobre, né? Falam assim, eu uso isso como jargão que eu vi, mas não assumo para mim, porque não é assim, né? Se tiver uma boa gestão de caixa, você pode estar sendo uma boa situação, entendeu? Sim. Fazendo uma reserva, um colchão, né? Então essa história de um dia que tá rico e tá pobre, acho que não, é quem não tem gestão, tá? Vamos lá. Quem tá falando mesmo agora? Da parte onde que você não tem o fluxo de caixa. Isso. Caixa negativo. Boa. E também
Quarta-feira que vem pode estar faltando grana, Cleison. Pô, tem que pagar um boleto de 10 mil reais, não tem grana porque vai entrar daqui uma semana. Cliente, eu posso te pagar esse boleto? Pode, né? Porque tá ali, tem juros no boleto. Posso te pagar esse boleto daqui uma semana? O cliente vai dizer que tudo bem, geralmente consegue. Então, assim, tem uma relação de confiança. Então, essa gestão inteligente de caixa vai fazer que tenha um disponível muito bom na empresa. Isso, pô, gerar caixa, como a gente falou, né? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Eu tenho que preservar o meu caixa, gente. Perfeito. A empresa sem caixa, ela quebra, né? E até, né, complementando aqui que você tá falando, até ajudar ele a, quando precisar de dinheiro, ter um custo menor pelo dinheiro, né? Perfeito, um custo menor, né? Quando ele se organiza, ele gera caixa, ele pode aplicar o excedente, né? E assim gera caixa. Quando gera caixa, pô, tem empresas que pegam o valor em bancos cooperativos e aplicam o valor. Isso é normal acontecer, tá? Uma boa gestão financeira acaba acontecendo isso. Ah, pô, mas eu vou pagar juros? Sim. Pode ser que hoje você não precise de um recurso. A empresa esteja bem. Para daqui 6 meses, daqui 1 ano, não se sabe, né? Talvez você não tenha score, né? Tive do outro lado do balcão. Talvez não tenha score para te conceder um crédito. Não é por maldade da agência, né? Do banco ou da cooperativa. É porque realmente o cara não tem... O risco é alto, né? Como o spread, né? Às vezes hoje em dia... Agora não, que aumentou um pouco mais, né? Se ele subiu mais um pouco. Mas é importante ele ter essa noção, né? Se ele tiver uma oportunidade de pegar um recurso agora, né? Uma taxa boa, né? Ele pode pegar e aplicar esse recurso, né? E, obviamente, investir na empresa, né? E ter caixa para quando precisar investir no próprio negócio, né? Então, essa gestão de caixa é importante. Quando eu automatizo com o MIE, eu tenho mais tempo livre para que a gente possa apoiar eles na parte estratégica, né? Gestão, né? Fazer um planejamento, controlar despesas e receitas, as despesas, né? Uma frase que um diretor nosso sempre dizia, né? Custo, isso é igual unha. Todo dia tem que estar cortando um pouquinho. Já ouviram essa já? Custo é igual unha. Todo dia eu corto um pouquinho. Você não lixa só unha, corta um pouquinho todo dia? Ou uma vez por semana, 2 vezes por semana? Custo, todo dia tem que estar fazendo a gestão. Por quê? Não adianta a empresa subiu, crescer o faturamento, faturar mais, vender mais, se os custos estão aumentando também. De nada vale, né? Não, de nada vale. Fazer uma boa gestão, né? Fica inchado, né? Fica inchado. Até o que, assim, ó, poxa, fantástico, tá? O que mais que você observa que a OMIE ajuda você no dia a dia, né? Você falou do OMICash, também falou das questões de fluxo de caixa. O que mais que a OMIE te ajuda hoje? A OMIE como um todo, né? Essa integração que ela tem, né, Cleison, nas áreas, né? Faturamento, recebimento, né? Tudo bem que são conceitos básicos para nós aqui, né? Mas tem empresários menores, né? Que estão crescendo que não tem esse conhecimento que nós temos. Essa integração que o RP proporciona, né? A nota fiscal de entrada, captura na Cefaz já o XML da nota, né? Tudo nota eletrônica no Brasil hoje, há muito tempo já. Integra por contas a pagar, né? Contas a receber, que é gerado automaticamente a partir do faturamento, né? Eu faço faturamento também, ele comunica, né? Com a prefeitura, com a Cefaz, de forma online, via web service, já gera a nota, gera o boleto, já. E alimenta o contas a receber. Então, essa gestão, né? De sair das planilhas, né? Desplanilhe-se, né? Desplanilhe-se. Tinha essa... A gente tem ainda esse... Continua. O que é o desplanilhe? Sair das planilhas e ir para o MIE, né? Isso, a gente tirar as planilhas que são vários arquivos que podem ser corrompidos, podem ser perdidos, e trazer para um software onde você vai ter toda essa confiança e essa integração. Então, tu imagina fazer um fluxo todo linear, onde você vai desde a entrada até a saída final. Você tem todos os dados e log. Então, tudo é rastreado. Então, tu sabe cada detalhe da tua empresa. E vou dizer mais, tá? Tem alguns softwares que, né? Estou falando mal dos concorrentes, sim, mas que muitas vezes o Excel é até melhor, né? Sim. Então a gente sempre fala que o Excel acaba superando muitos softwares, mas ao mesmo tempo ele tem uma limitação de espaço, ele tem uma questão de perder os dados, a confiabilidade, enfim, né? Enquanto a gente tem toda uma questão de backup, de proteção de dados, criptografia, que ajuda bastante a segurança do empresário, né? Porque eu imagino, né? Imagina um cliente teu perder todas as informações e no outro mês tu tem que fazer para ele o teu trabalho. Imagina. O que aconteceria, cara? Sim. Já pensou nisso? Sim, produtividade total, né? E assim, algo que eu não falei ainda, sim, sem dúvida, sistemas em nuvem, né? Então era do tempo que também tinha, né? Sistema client-server, né? Cliente-servidor, sim, né? Algumas empresas que a gente já orienta, migre para o meu, sistema em nuvem. A gente encontra muitos sistemas hoje, né? E não falando mal dos sistemas, né? Claro. O sistema tem um propósito, né? Sim. E a gente respeita, né? Não quis evoluir, a gente entende isso, né? Tem mercado para todo mundo, é muito grande o mercado, né? Mas que a gente pode orientar, olha, vai para um sistema em nuvem, né? Qualquer dia da semana, né? Um gestor, às vezes, quer entrar no final de semana, né? Sabadão, domingo. Vai lá pro sítio dele, pra praia. Pega domingo bem cedinho lá, dá uma olhadinha no normal, né? A gente não recomenda que faça o dia inteiro isso, né?
uma meia horinha para analisar uns números ali, o empresário acaba fazendo. No sistema em nuvem, isso é possível, né? Hoje tem internet via satélite, né? Precisa falar dos nomes para não, né, gerar muito problema para ti depois, né? Mas tem internet, você tem acesso a qualquer lugar né, do mundo hoje, né? Então você vai lá, só plugar na OMIE, como é nuvem, né? No notebook, no tablet, né? Conseguir consultar, né, as vendas, olhar os números, muito interessante. Algo que eu anotei para não esquecer, tá? Conversa muito legal, a gente fala de várias coisas, é o suporte da OMIE. Cara, é? Para mim é nota 1000. É mesmo, olha só, depois... Viu? Cara, tá sendo fantástica essa conversa aqui. O pessoal da UMI assiste, tá? Eles estão acompanhando, O tá? Vagnão vai ver depois, o Wagner. Tá acompanhando. Dá um feedback para nós aí do usuário final mesmo, o cara Vamos que tá lá. usando. A nossa empresa ela é jovem, uma startup de 1 ano e meio. Eu não escondo isso de ninguém, né? Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos no mercado financeiro, né? Perfeito. Trabalhando em sistemas, trabalhando em bancos, cooperativas, né? Mas já falou, conhece os dois lados do balcão, consegue orientar o cliente. Mas a empresa tem 1 ano e meio. Eu tive que aprender o OMIE. Eu aprendi esse 1 ano e meio. Cara, e o suporte, todas as vezes que eu precisei do suporte, me atenderam muito bem. Respondiam, né? Eu falei, pô, eu até tenho uma ajuda para pesquisar lá, né? O OMI. Tem a parte ajuda OMI, que você consegue o Google da OMI. Isso. A OMI tem um Google? Isso é legal, né, Sim. Michael? Ah, que bacana. Você pesquisa toda a parte do sistema e ele te dá como faz. Mas... E até algum momento, eu confesso, tá, vai. Eu também cometi, né, uns deslizes aqui. Sim. Eu falei, poxa, se eu for ver esses manuais aqui, eu vou perder muito tempo. Eu tô aprendendo, né? Tem um cliente para atender já. E respondiu isso assim, e dava um material para eu dar uma olhada também, né? Para tirar a prova real. Cara, sempre tive apoio, né? Na configuração do sistema, alguma dúvida, sugestões a gente passou, inclusive. Teve um cliente, a gente colocou lá aquela aprovação de pagamentos ou contas a pagar, tipo aquele nível hierárquico, né? Que os sistemas robustos têm, os sistemas grandes, né? Que eu implantei já, junto com o OmiCash. Aí tinha o sistema é perfeito, né, gente? Não vamos esconder aqui, né? Mas sim, a gente deu sugestão de melhorias e eles acataram, não, vai para o nosso roadmap aqui, né? Nossa lista. E algumas coisas acabaram fazendo, não só que eu tenha só eu solicitado, né? Outros clientes, mas convergiu e os caras alteraram. Eu falei, pô, que legal. Vamos com sugestão para eles alterarem. Porque a gente entende, né? Por ser também na área de tecnologia há muito tempo já, que nem as nossas vontades individuais não podem ser colocadas todas no sistema, porque eles têm lá uma lista, uma prioridade, né? Perfeito. Um recurso disponível para investir, né? Eles têm um roadmap lá numa lista, né? E obviamente tem que ter um backlog de bugs também, que não, o sistema é perfeito, com certeza. Né? A gente pode ser, né? Ou mesmo sem falar que não, esse sistema é perfeito, não é. O legal ainda do suporte ali, que as mensagens ficam todas salvas, né? Boa. Você pode baixar, né, Michael, na máquina? Pode baixar na máquina, pode consultar, às vezes, pô, esqueci novamente como faz. Mas está salvo aqui no meu... Vira um manual para uso posterior. Isso. Perfeito. Como fosse mensagem de WhatsApp ali, você clica, tá lá, quem falou com você, se quiser puxar a automação, ele já consegue conversar também. Cara, perfeito. Esse bate-papo a gente já está aí quase 1 hora conversando. Quase 1 hora já? Quase 1 hora já conversando. Não parece, viu, pessoal? E é legal também mencionar tudo que a gente falou, e esse bate-papo mesmo, o que você está fazendo aqui é perfeito, é trocar essa ideia, dar o teu relato, entendeu? Tem coisas para melhorar, obviamente, né? Sim. Mas a gente está aqui mencionando algumas coisas boas também, que funcionam muito bem e que estão te ajudando. Então esse relato do empreendedor para a gente é o propósito, né, do Fala Contador. Michael, olha para aquela câmera e convida os próximos contadores para falar com a gente. Contadores parceiros aí da nossa unidade Blumenau, de outras unidades que queiram participar também. A gente vai ter vários episódios, como hoje, com o Edson, que foi nosso estreante, né? Muito obrigado, Edson, também. Quem que trabalha com o Edson ali da equipe? A Daiane. A Dai. Da Dai. A Dai, ó. Abraço, Dai. Os nossos executivos de contas vão estar entrando em contato para a gente fazer esse bate-papo e trazer as experiências que vocês têm com o nosso software. E a história de empreendedorismo também, né, Michael? Toda a história que você tem e o que a gente conseguiu ajudar aí a melhorar dentro da tua empresa. E sempre lembrando que é um projeto independente da SCI Sistemas, em parceria com a OMIE, obviamente, tá? Nós não somos a OMIE, somos um parceiro, SCI Blumenau, tá? E a ideia é disseminar conteúdo, trazer empreendedores também e conversar um pouquinho com eles, saber da história do empreendedorismo e poder compartilhar isso com quem está assistindo. Ô Edson, eu tenho assim, né? Se você quiser falar mais uma coisa importante para nós, você falar um pouquinho, né? Você está no ciclo de palestras, né? Palestrante, falando do teu negócio, mas também falar para a gente qual que é o futuro do BPO, na tua opinião, e da SC BPO também, qual que é o futuro? Assim, o que eu vejo que é isso como futuro do BPO, né? Uma coisa é muito clara, né? Quem não se atualizar, né? Não se automatizar, né? Não usar um sistema como o OMI, que é um sistema robusto, um sistema integrado, né? Automatizado, que vai ficar para trás. Então, assim,
A IA, muito útil, gente, falando um pouco antes dos bastidores, né? A IA hoje é importantíssima a gente usar no nosso dia a dia para dar produtividade, agilidade, né? Não vai substituir o ser humano, isso Jamais. não é lenda, né? Mas ele vai acelerar e nos tornar mais produtivo. Né? Tem um estudo, não lembro se é da Harvard, que fala que quem usa IA é 30% mais produtivo que um outro profissional, né? Contador, advogado, um BPO ou comercial, né? Que usa a IA a seu favor, ele é muito mais, 1/3 ou mais, né? Tem mais produtividade do que o seu par, mas assim, na mesma área, na mesma profissão. Então eu vejo que é isso, não deixar de usar uma ferramenta como a Omnia, que é uma ferramenta que está evoluindo, você falou, né? Tem novidade do segundo semestre, a IA, e por um lado mais consultivo, viu? Sair do operacional, né? Usar o máximo possível do Omnia, aí tiver algum BPO assistindo, né? Te dá essa ideia, né? Ativem a OmniCash nos seus clientes, deixem considerações automáticas, façam o máximo possível de automatização para gerar mais tempo livre para que você possa fazer uma consultoria, ajudar o seu cliente a olhar fluxo de caixa e planejar, né? Olhar mais o estratégico. Por quê? Fazer um contas a pagar, fazer um contas a receber, o básico, né? Eles também podem fazer, entendeu? E tem outras empresas que fazem, mas quem se reinventar nesse sentido de estar levando um trabalho mais consultivo, e aí os próprios contadores já estão vendo isso também nas contabilidades, né? Vários movimentos do Brasil, né? De ser uma contabilidade, um BPO mais consultivo. Acho que esse é a evolução, viu, Cleiton? Esse é o caminho, tá? Perfeito. Perfeito. Estivemos aqui hoje com o Edson Delfino, tá? Diretor, fundador, palestrante também, né? Fala para nós, quem quiser te achar, o Edson, tá? Qual a rede social, o site? Fala pra galera aí um pouquinho. Vem teu jabá agora no final aí. Então, quem quiser nos seguir, né, Cleison, estamos disponíveis lá no Instagram, né, sc.bpo, né, perfeito. @sc.bpo, vai nos encontrar no site também, né, scbpo.com.br. Estamos disponíveis, né, a gente atende clientes aí do Brasil inteiro, né, mais na região sul nesse momento. A empresa de serviço, né, queiram um apoio, né, a gente atende pequenos e médios negócios. Estamos à disposição também, quiser levar uma palestra sobre como aumentar o seu lucro na sua empresa, a gente fala um pouco sobre isso também, né, obviamente sempre com apoio do BPO, né, vendo essa terceirização. Isso aí, estamos disponíveis, tem isso. A gente gosta disso, de conversar, trocar ideias, né? Isso eu acho que é muito importante, enriquece muito, a gente aprende muito, né? Aprendi com vocês hoje, na verdade, né? Que bom, essa cara, troca que bom. É muito legal. Agradeço pelo privilégio, tá? O primeiro aí, né? Claro, o primeiro, excepcional, cara, porque a gente também pretende aprender muito, a gente já vem aprendendo muito com os empreendedores, mas também falar um pouquinho do nosso negócio, né? Maicon, fala pra galera aí como é que faz para adquirir a Omie, como é que faz para, né, fazer o contato aqui com a galera da demonstração do produto, como é que funciona? Então, pessoal, a gente vai deixar disponível aqui também o meu telefone, meu WhatsApp, onde vocês podem entrar em contato comigo. A gente tem uma equipe aqui toda para recepcionar vocês, tanto os contadores, os consultores e também os clientes finais, para a gente mostrar e trazer esse mundo da Omie para vocês, essas automatizações, esse ganho de tempo, esse ganho de escala e também ajudar os empreendedores nessa parte de terceirização de serviços, onde você vai estar ajudando os teus clientes finais a ter esse ganho de tempo e esse olhar mais estratégico. Então vai estar o meu WhatsApp aqui, Instagram da Omie, então é omie.franquia.blumenau, você consegue ver também lá os nossos cortes, os nossos eventos, toda a parte que a gente faz da Omie aqui dentro da SCI. E lembrando, né, a SCI e o Omie são 100% integrados, né? Então, todos os relatórios, integrações, automações são integrados, beleza? Fechamos aqui, é isso, galera? Poxa, muito obrigado, quero te cumprimentar. Prazer, obrigado, Cleiton, pela oportunidade. A gente nunca esquece a nossa primeira vez, Edson. Com certeza, privilégio grande, viu? Obrigado mesmo, gente, gratidão aí. Gratidão também, tá? Para marcar uma segunda etapa. Vamos marcar uma segunda etapa, sim, tá? Muito obrigado, galera, e até mais, valeu! Até mais, Valeu, tchau. Até mais.